Salve Maria! Jaqueline aqui para contar para você hoje a história de São José, o pai adotivo de Jesus Cristo. É esse mesmo, eu vou contar hoje um pouquinho da história dele para você. As Sagradas Escrituras oferecem muito pouco da vida de São José, né? Apenas descreve ele como carpinteiro, esposo de Maria e pai de Jesus. No entanto, apesar da sua rara menção na Bíblia, da ausência de palavras suas registradas, depois de Maria, nenhum outro santo recebeu tantas graças, nem esteve tão perto de Jesus e nem alcançou tamanha glória. Então, hoje nós vamos contar para vocês um pouco da tradição da igreja que fala sobre São José. Então, a Bíblia descreve São José como um homem justo, o que indica que o pai de Jesus possuía todas as virtudes em grau perfeito. Como esposo de Maria e pai de Jesus, ele era caracterizado por sua humildade, obediência a Deus e profundo amor pela Sagrada Família. A importância dele no plano divino é inegável, pois ele foi escolhido por Deus para cuidar do seu Filho único e da sua Mãe Santíssima, zelando por eles e protegendo em sua vida terrena. São José, como trabalhador, sustentou a sua família com dignidade, nos ensinando a lição da santidade no cotidiano. O pai de Jesus, ele se destaca como um verdadeiro exemplo de virtude. Então, desse modo, a igreja, confiante naquele a quem Deus confiou a Sagrada Família, o reconhece como patrono, recorrendo à sua intercessão junto a Deus. São José, então, era um habilidoso carpinteiro, embora a palavra original ela abranja diversos materiais, ferro, pedra, até metais preciosos. A tradição mais aceita na igreja, mais firme, ela sugere que de fato ele trabalhava com madeira. No Evangelho de São Mateus, nós lemos que Jesus era conhecido como o filho do carpinteiro. Aliás, os comerciantes mais ricos da época, eles gostavam de um bom carpinteiro porque eram as artes mais respeitadas, mais úteis para a sociedade. Além disso, com a sua profissão, José também obedecia à lei, porque a lei exigia que os pais ensinassem aos filhos um ofício, para que eles fossem honestos, para que eles pudessem se sustentar, ainda que não precisasse praticar esse mesmo ofício no futuro. As escrituras mencionam também a genealogia de São José, Destaca sua nobreza, importância na linhagem real. Através das 40 gerações registradas por São Mateus e das 74 registradas por São Lucas, José se destaca pela sua ligação com figuras muito ilustres como Abraão, Zorobabel, Davi e Salomão. Mas a verdadeira glória de São José não reside apenas na sua linhagem nobre, mas também na honra de encerrar a linhagem ancestral do Messias. A casa de São José tornou-se o ponto de encontro entre a genealogia de Jesus e Maria, sendo identificada como a genealogia de Jesus Cristo, o filho de Davi. José do Egito e José, pai de Jesus, eles se assemelham não só pelo nome, mas também na castidade, inocência e graça, sendo o primeiro, José do Egito, uma prefiguração em menor escala do segundo, que era o esposo de Maria. Além disso, a interpretação do nome José como aumento ou crescimento adquire uma dimensão mais profunda com o pai de Jesus, indicando não apenas um crescimento em sabedoria, poder e glória pessoal, mas também o aumento dos meios de salvação para nós, seus filhos. Enquanto o primeiro, José do Egito, recebe de Deus a inteligência para interpretar sonhos, o segundo, pai de Jesus, participa diretamente dos mistérios divinos, recebendo a orientação de Deus através dos sonhos. A narrativa do primeiro, José do Egito, que foi vendido, conduzido como escravo até o Egito, encontra também aí em paralelo a história de José, pai de Jesus, que foi obrigado a exilar-se no Egito com Jesus e Maria para fugir do rei Herodes. Além disso, o primeiro, José do Egito, foi constituído pelo faraó, que era o senhor de toda a sua casa, governante de todas as suas posses, e o segundo, José, pai de Jesus, foi nomeado por Deus como chefe da Sagrada Família e patrono da Igreja Católica. Então, esses exemplos ilustram a rica simbologia e a profunda relação espiritual entre essas duas figuras bíblicas, conforme evidenciado na tradição cristã e na interpretação de grandes santos ao longo dos séculos. Então, voltando para a história de José.
Depois de anunciar a Maria que seria a mãe do Salvador, o anjo também, provavelmente o anjo Gabriel, aparece a José em sonho e transmite a ele o seu papel no plano divino. Então na Bíblia diz: Eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Então, nesse contexto, que frequentemente ele é compreendido de forma errada, porque tem a tendência de a gente pensar que José e Maria ainda não eram casados. Mas é importante esclarecer que o casamento já havia ocorrido. E as palavras do anjo serviram então para reafirmar que José deveria permanecer ao lado da Virgem Maria, pois ele não estava excluído do plano divino de salvação. Bento XVI diz que a palavra do anjo, pela qual ordenou a José que não temesse receber Maria como sua esposa, é um modo de expressão hebraico que não significa o início de um ato, mas a continuação de um ato já iniciado. O significado de seu mandato é este: retém e mantém a esposa que tomaste e não a abandones. E tal é a interpretação daqueles que são versados no idioma hebraico. A presença e a participação de São José fazem parte do cumprimento da profecia do Messias, que se concretiza na encarnação do Verbo. Além disso, o anjo designa a ele a missão de colocar o nome no menino, que era um ofício particularmente atribuído ao pai naquela época. José, então, como chefe da Sagrada Família, ele recebe em sonho a mensagem, a ordem de Deus para fugir com o menino e a sua mãe para o Egito. E aí, nesse episódio, a gente entende a obediência de São José e a sua grande confiança em Deus. Sem dúvida, essa viagem, causou a ele muito esforço, cansaço, muito sofrimento, não só fisicamente, Também lhe doía como esposo ver a Virgem Maria naquelas condições, tendo acabado de dar à luz, e como pai ver aquele menino tão pobre, tão frágil, mas ao mesmo tempo essa missão era para São José uma honra. A Sagrada Escritura não fala sobre a morte de São José, mas possivelmente ela aconteceu antes do início da vida pública de Jesus. Isso sugere que, com o término da vida oculta de Jesus, durante o qual José desempenhou um papel fundamental como pai, essa missão então teria alcançado a sua plenitude. Embora Maria continuasse a exercer um papel significativo, o propósito de São José, a qual ele tinha sido escolhido, tinha sido cumprido. Supõe-se que São José teria enfrentado os desafios da velhice, por causa da idade avançada e tudo mais. No entanto, uma tradição nas igrejas orientais diz que São José não experimentou a decadência natural da sua força na velhice. Além disso, alguns santos, como São João Damasceno, acreditam que o pai de Jesus também tenha sido assunto aos céus de corpo. De acordo com a doutrina católica, depois de Maria, São José é o mais próximo de Nosso Senhor, superando até mesmo grandes mártires e doutores da Igreja. A missão confiada por Deus a São José nos ensina que nós precisamos ter uma necessidade de uma elevada santidade proporcional à missão que a gente recebe. A perfeição desse santo, nos ensina a sua submissão à vontade divina, com a sua vocação ligada intimamente ao mistério da encarnação redentora. E ao ser reconhecido como patrono da Igreja, São José ele não se torna apenas um intercessor, mas ele é também um modelo de virtude para todos nós. Na missa, a menção a São José ao lado da Virgem Maria, que na hora da oração eucarística o padre fala com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos. Então isso nos mostra a importância de São José na história da salvação, nos mostrando o papel dele de protetor do Filho de Deus. Existem vários títulos de São José, mas hoje eu quero atentar a vocês a esse título, que é o de São José, a imagem mais comum, que é com o menino Jesus e com os lírios, porque é a imagem mais comum dele. E o que nos chama a atenção é esse lírio que ele traz nas mãos. Então tem uma tradição que não é comprovada, é uma tradição da igreja, que diz que o sumo sacerdote teria reunido os jovens de Jerusalém para saber qual deles seria o pai do Messias. E aí ele deu a cada um um bastão no qual brotaria flores naquele que fosse o verdadeiro pai do Messias. E o de São José floresceu, confirmando que ele seria o pai adotivo de Jesus. Embora não haja registros que confirmem esse fato,
apesar de ser uma questão bíblica ligada à eleição de Arão, o que se pode confirmar, então, a respeito da flor retratada, né, o lírio, ela representa a pureza do coração de José, a sua castidade, e também nos recorda da vitória da vida sobre a morte. Essa flor, assim como a túnica branca também, né? Ó, túnica branca, representa o homem honesto que confiava, obedecia e era fiel à vontade de Deus. O seu único apego era realizar os planos que Deus a ele confiou e viveu como a providência divina assim o quis. Existem muitas histórias também de São José. Temos o São José dormindo, São José operário, mas em outro momento eu trarei esses outros vídeos também, essas outras histórias para vocês. São José, rogai por nós. E se você gostou da história de São José, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal porque tem muita história ainda para contar para vocês. Até a próxima!